Fala galera, tudo bem? Segundo os anos do SEDUP 2020, tudo tranquilo? Aqui é o professor Fabrício, como vocês bem sabem, né? Estamos, finalizando o tema de organizações internacionais, ali que a gente comentou bastante, e nessa semana eu não vou passar um trabalho para vocês, porque eu sei que vocês estão bem atarefados durante esta semana. Então, diante disso, eu vou seguir a nossa ementa, né, para a gente estar continuando a nossa ementa, para a gente finalizar o ano certinho, né? Como sempre fiz, e vou compartilhar a tela aqui para que a gente vá iniciando o nosso tema aqui. Beleza? Espero que vocês estejam bem, tá? Tranquilos, para a gente finalizar o ano com tranquilidade, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir o slide aqui. Deixa eu abrir aqui o slide para ele ficar maior aqui, para ficar melhor a visualização. Então, tá. Agora a gente vai trabalhar um tema, né, que se chama recursos naturais e crescimento econômico, tá? Então, primeiramente, pessoal, o que são recursos naturais, né? Eles podem ser definidos de várias formas, os recursos naturais, né, ou vários critérios, né? Para a ecologia, por exemplo, né, os recursos naturais correspondem a substâncias ou fatores consumidos por um organismo, né, e que sustentam as taxas de crescimento populacionais, né, conforme a sua disponibilidade aumenta no ambiente, né. Mas à medida que os recursos são consumidos, né, como a gente vive num mundo consumista, né, um consumismo global, né, a sua quantidade e disponibilidade acabam diminuindo, né, afetando, obviamente, a população. E, em geral, para a geografia, né, o conceito básico está bem próximo da ecologia, né, considerando que os recursos naturais de qualquer matéria de interesse socioeconômico, né, como o título já diz, né, recursos naturais e crescimento econômico, né, são de interesses socioeconômicos que possa ser obtido, né, diretamente da natureza, né, como os recursos hídricos, a água, né, as jazidas de minerais, petróleo, minérios, né, as florestas, né. Então, portanto, né, são os materiais retirados da natureza e utilizados pelo homem. São chamados de recursos naturais quando a sua reposição ocorre facilmente num curto espaço de tempo. Os recursos naturais não renováveis, né, são quando a sua recomposição natural não ocorre ou demora um longo espaço de tempo. Baseado nisso, nós temos dois tipos de recursos naturais, os renováveis e os não renováveis, que é o que a gente vai ver nesta aula de hoje. Beleza? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Então, seguindo aqui, né? Aqui temos o conceito do que é um recurso natural, né, como eu já passei para vocês, né? Então, os recursos naturais são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem e se encontra na natureza. Como já disse, são classificados em renováveis e não renováveis, que é o que a gente vai ver mais para frente. Aqui nesse slide ele diz aqui que o homem, como é parte integrante da natureza, né, desde o surgimento da Terra, 5 bilhões de anos atrás, né, e sempre contou com o que a natureza nos oferece, né, como o alimento, água, abrigo, itens essenciais para a sobrevivência, entre outras coisas. Né. Então vamos seguir aqui, né. Como já comentei também, a gente vive numa sociedade capitalista que busca incessantemente o lucro, né? Então, cada vez se é extraído mais elementos da natureza, né? E são denominados de recursos naturais que já estão na natureza, né? Então, como já comentei, são tudo aquilo que se encontra na natureza, desde o solo, a água, né? A energia do sol, as florestas, animais, tudo isso são recursos naturais, né? Então, seguindo aqui, né? Aqui é o que eu já comentei também, né? Aqui temos uma classificação que eu acho importante vocês gravarem ou até anotarem no caderno, né? A classificação dos recursos naturais, né? Bem importante, né? Porque essas questões sempre caem em provas, em vestibulares, e até nas minhas próprias provas vai cair esses materiais, né? A classificação dos recursos naturais. Os minerais são os metálicos, né? Que são cobre, ferro, zinco, ouro, prata, manganês, né? Que são minérios metálicos, né? Industriais, né, que são para fins industriais, né, como diamante, matérias-primas para a produção de cimento, entre outras coisas, né. Outros recursos naturais também nessa classificação são os biológicos, né, explorados na agricultura, né, na caça, na pecuária, pescas e florestas, né, os recursos hídricos também, né, que é a água que temos, seja ela oriunda da chuva, dos rios, dos mares, entre outras coisas, né, e os energéticos, né, as fontes é, energéticas renováveis, que são as hidrelétricas, né, com as águas, energia solar e eólica, né, oriunda do vento, né, e as não renováveis, que são energias vindas do carvão, do petróleo e gás natural. Tranquilo até aqui, pessoal? Né? Tá tranquilo, né? Então, os recursos naturais
Basicamente são isso, né? Então, que eu vou entrar num tema muito atual, extremamente atual, né? No contexto da geografia atual, né? Que são as fontes de energia, né? Então, as fontes de energia são vitais, né? Para o ser humano, né? Porque elas nos fornecem energia elétrica, nos dão combustíveis para os nossos carros, entre outras coisas, né? E as fontes de energia são recursos naturais ou artificiais, né, utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia, né, como já comentei. Né? Energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor, né, produzir eletricidade para diversos fins. Né? Então, as fontes de energia estão totalmente ligadas aos seres humanos. Né? E também possuem relações com questões ambientais, né? Dependendo das formas de utilização de recursos energéticos, geram inúmeros impactos ambientais, como a gente já bem viu inúmeras vezes, né? Barragens que já foram, né, acabaram rompendo e as cidades ficaram inundadas, né? E aí, conforme a sua capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, né? Como a gente já comentou várias vezes nessa aula. Né? Então vamos lá, né? Então fontes renováveis, né? Aquelas que se renovam, né? O que são fontes renováveis, né? Como o próprio nome já indica, né? Aquelas que têm uma capacidade de serem repostas naturalmente pelo meio ambiente. Isso não significa que todas elas sejam inesgotáveis, né? Por exemplo, né? A energia da água, por exemplo, ela não é inesgotável, né? Mas, né? Temos em abundância, né? Algumas delas, como o vento e a luz, são permanentes, né? Mas outras, como a água, podem acabar, como já comentei para vocês, né? Dependendo da forma como são usadas por nós, seres humanos, né? E vale lembrar também um contexto legal e também interessante que eu já comentei, que nem todas elas são fontes renováveis de energia limpa, né? Ou seja, está livre de emissão de poluentes, né? E também de impactos ambientais no nosso meio ambiente. Né? Aqui eu tenho um mapa mental de fontes alternativas de energia, né? Temos as principais aqui, né? Que é a energia solar, energia dos oceanos, energia geotérmica, biocombustíveis e energia eólica, né? Vou falar brevemente sobre cada uma delas, né? E depois eu mando esses slides para vocês estarem vendo, né? Obviamente, energia solar é óbvio que ela se gere é, pela luz solar, né? A energia vem do sol, né? Ela é limpa, renovável, abundante, né? E com um ótimo custo-benefício, né? E ela pode ser gerada por células fotovoltaicas, né? Pela energia solar ou por meio de usinas, né? Em áreas de muita insolação, né? Demanda de uso de tecnologias para usar os seus, né? Demanda uma alta tecnologia, né? É um custo um pouco caro a energia solar, mas que compensa. Haja visto que a gente vive num país tropical, né? E com uma luminosidade do sol muito grande durante o ano, né? Somos um dos países que mais temos incidência de luz solar no nosso planeta. Uma energia não tão conhecida, não tão falada, mas eu acho que vai ser o grande boom do nosso século, né? Do século XXI, né? Que vai ser se obter energia dos oceanos, né? A energia dos oceanos, né? Por quê? Pelo fato dos oceanos estarem em constante movimento, né? Pelas ondas, né? Causadas pela gravidade solar, lunar e solar, né? Ela vem, esse tipo de energia é obtido por meio de força gerada pelo deslocamento das massas de água, né? Causado pelas ondas, né? Ela é limpa, abundante, né? E renovável e temos energia sempre, né? Porque temos ondas nos mares todos os dias, né? E pode ser gerada por meio das energias das ondas, marés e correntes marítimas, né? Aliadas ao vento, claro, né? E a demanda é aperfeiçoamento tecnológico para viabilizar seu uso. É claro que esse tipo de energia aqui, para ser obtido, né? Para se criar energia, né? E tal, você precisa de uma tecnologia, mas eu acho que é o grande boom da tecnologia para se criar, né, um futuro próximo vai ser a energia dos oceanos. Outra questão também de energia geotérmica, né, que ela é obtida por meio do calor gerado do interior do planeta, ou seja, do núcleo, do manto, né? Sabemos que o nosso planeta ele é muito quente, né, no seu interior, né? E diante disso, né, existem tecnologias que estão buscando usar dessa energia, né, desse calor, né, para se gerar energia, né? Ele não agride o solo, né, e possui baixo custo de manutenção, né? Gerado em usinas instaladas em zonas de atividades vulcânicas. Né? No nosso país, a gente não tem esse tipo de uso, né? Porque não temos vulcões ativos. Né?
Outra energia limpa também é a energia eólica, né, por meio dos ventos, né? Até temos aqui na Serra do Rio do Rastro ali, né, uma usina eólica, digamos assim, né? E ela é abundante, limpa e renovável com bom custo-benefício, né? Gerado por meio de pás, né? Aerogeradores, digamos assim, né? Que convertem energias cinética em energia elétrica, né? A instalação de aerogeradores prejudica aves em sua rota de migração, né? Claro que nesse ponto tem um ponto negativo aí, mas em um país, né, que temos condições, né, de se instalar energia eólica em diversos locais, o Brasil explora ainda muito pouco essa questão, né? O Brasil abundantemente a gente é um país de energia gerada pela água, né, pelas barragens e tal, né? Então a energia eólica é uma saída, né, é, mais rentável, né, e não agressiva ao meio ambiente, né? Outra fonte de energia também, né, é a de biocombustíveis, né, que se aproveita ou aproveita a biomassa, né, poucos poluentes e é extremamente renovável, né, e pode ser geradas por processo de combustão direta, né, fermentação e gasificação, né, provoca o aumento do desmatamento e impactos nos recursos hídricos, né. Obviamente nesse caso, né, ele acaba gerando problemas na água que a gente necessita para viver. Tranquilo? Vou passar aqui, né? Então, algumas fontes não renováveis de energia são aquelas que podem e vão se esgotar em um futuro relativamente próximo, né? Alguns recursos, como o petróleo, ele fatalmente ele vai acabar, né? Não se renova tão facilmente, né? E possuem esgotamento estimado para as próximas décadas. A estimativa é que em 2040, 2050 já não vamos mais ter petróleo, né? Para o nosso uso, né? E isso tem se transformado em uma dor de cabeça global, né? Porque a gente precisa ter outras fontes de energia, principalmente para os carros, né? Sejam elas energias, carros híbridos, entre outras coisas, né? Notem que os carros são os principais que utilizam fontes de energia como o do petróleo, né? Que acaba se formando combustível, a gasolina, né? Mas existe uma preocupação muito grande para os próximos anos, né? Então, seguindo aqui, né? As fontes não renováveis de energia, né, combustíveis fósseis, né, são os três tipos principais, é o petróleo, carvão mineral e gás natural, né? Todos eles estão ligados ativamente ao nosso dia a dia, né? Porque usamos esses tipos de energia todos os dias, né? As pessoas mesmo não sabendo estão utilizando, né? É só a gente pesquisar um pouquinho, né? E outro tipo não renovável é a energia nuclear, né? Atômica, né? Também chamado de energia nuclear ou atômica. A produção de eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água que se transforma em vapor e ativa geradores, né? Nas usinas nucleares, o calor gerado em reatores a partir da fissão nuclear de urânio 235, né? Um material altamente radioativo e altamente perigoso para o ser humano se não tiver cuidados no seu manejo, digamos assim. Então, seguindo aqui, né, notem que os slides estão cheios de esquemas hoje, hein, né? Aqui eu quis trazer um slide para vocês, né, sobre as fontes de energia no Brasil, né? Como comentei para vocês, a questão da matriz energética, né? Estima-se que cerca de 42% da nossa matriz energética é proveniente de fontes renováveis de energia, né? Como o uso da biomassa, etanol, hídricos, né? Água, energia solar e eólica, né? Sendo assim, a sendo assim, a matriz energética brasileira ela é mais renovável que a maioria dos países no mundo, né, baseando principalmente no uso de combustíveis fósseis, né? Dessa forma, podemos dizer que, comparado aos outros países, o Brasil emite menos gases de efeito estufa, né? Hoje, no Brasil, estima-se que temos 536 usinas eólicas, né? Nas quais funcionam quase 7 mil cataventos, né? Coloca o Brasil como líder na América Latina, né? Contudo, a principal fonte de energia no Brasil, como já falei, né, são as usinas hidrelétricas, aquelas que se utilizam da força da água, né? E aproximadamente 65% da energia utilizada no Brasil vem dessas usinas hidrelétricas, né? Outros dados aqui também de biomassa, cerca de 9%, né? E a questão eólica, 8,5% também, certo? Então, aqui eu trouxe alguns gráficos aqui sobre as vantagens e desvantagens de energia de fontes não renováveis, né? As vantagens que possuem uma alta eficiência energética, né? Só que uma libera grandes quantidades de energia, né? Apresentando facilidade de localização de reservatórios na extração e no processamento. E por isso são mais baratos, né?
que as fontes alternativas de energia. As desvantagens, né, dos combustíveis fósseis, né, petróleo, gás natural, entre outros, né, que o uso intenso desse tipo de fonte de energia tem provocado redução relevante dos seus reservatórios, né, óbvio, né, e a queima desses combustíveis, né, obviamente libera gases poluentes à nossa atmosfera, levando à danificação da camada de ozônio e a intensificação do aquecimento global, que é uma questão bem atual do aquecimento global, né, que a gente pode notar que o nosso planeta tem se aquecido continuamente, né. Outra questão de fonte não renovável são a energia nuclear, né, que eu já comentei um pouquinho para vocês, né, que ela não libera gases de efeito estufa e não depende de fatores climáticos para viabilizar o seu uso. As desvantagens, que é uma energia muito cara, né, extremamente cara, e ele apresenta um alto potencial de riscos de acidentes nucleares, né, então é um perigo imenso, né. Então, seguindo aqui, né, quis trazer para vocês também a escassez de recursos, né, que é um problema global, né, a escassez de recursos, né, como está aqui no slide, né, ou seja, o surgimento do homem há 100 mil anos atrás, né, veio junto com o processo de degradação do meio ambiente e ele tem sido proporcional à evolução. Quanto mais o ser humano evolui, né, mais ele degrada o meio ambiente. As causas das agressões ao meio ambiente são de ordem política, econômica, cultural, né, pois a sociedade ainda não absorveu a importância do meio ambiente para a sua sobrevivência, né, embora, como está aqui, né, como eu quis colocar para vocês, somos totalmente dependentes da natureza, né, do meio ambiente, né. E dessa forma a sociedade tem usado recursos naturais de forma negligente, priorizando sempre o lucro das grandes empresas, né, em detrimento das questões ambientais. Notem que nos últimos anos inúmeros impactos ambientais, inúmeros desastres ambientais, né, seja no Brasil, seja em outros países, né, mas no nosso país o desastre de Mariana, Brumadinho, entre outras coisas, né. Entretanto, essa ganância tem um custo alto, né? Já visível nos problemas causados na poluição do ar, da água, né? Temos esses problemas ambientais, né? E inúmeras doenças, né? Causadas por isso, né? Então, eu quis trazer essa aula para vocês. Não é uma aula tão longa, né? É uma aula, né? Mais curta, né? E para finalizar aqui para vocês, né? Eu quero comentar aqui que em um mundo, né? Dominado pelos ícones do capitalismo, né, com a produção, transporte, tecnologia, consumismo, né, as sociedades contemporâneas organizadas em seus respectivos espaços geográficos, né, como a gente bem sabe, né, não se considera as questões ambientais na maioria dos casos, né. E essas dualidades de capitalismo entre riqueza e pobreza, né, cada vez mais ligadas à expansão do capitalismo no contexto global, né, não é uma crítica ao capitalismo, né, porque é o sistema que deu certo, né, no contexto global, né, ela gera distintos de espaço, né, espaços de produções, né, que são lavouras, indústrias de mineração, onde na maioria dos casos a busca de lucros não está acompanhada pelo respeito ao meio ambiente, né. Outros espaços de consumo estão concentrados nas áreas urbanas, né, que pressionam o meio ambiente por meio de geração de lixo, a poluição, a ocupação de áreas de proteção ambiental para a moradia, entre outras coisas, né? Espaço de acumulação de renda e consumo também é importante a gente comentar, né? Porque com áreas de bairros de classes altas, né? Das capitais brasileiras, onde vivem e frequentam e trabalham as parcelas ricas da população, né? E também, em contrapartida a isso, vem os espaços de carência social e desequilíbrio ambiental, né? Que são as favelas, né? Os bairros mais pobres das cidades, né? Não precisam ser cidades grandes para a gente ver esse tipo de coisa, né? Como os bairros carentes e os moradores em moradias precárias, né? Sem acesso a saneamento, em alguns casos, né? Onde as classes sociais mais baixas convivem diretamente com os subprodutos do modelo econômico vigente, né? Que são rios poluídos, enchentes, ocupações de encostas e deslizamentos de terra, né? Então, podemos dizer, né, que dessa situação passa a distribuição deveria ser uma distribuição mais igualitária de renda, né, e, consequentemente, o uso de recursos naturais visando garantir, né, um futuro em que se tenha em mente a responsabilidade social e ecológica, né, e também é importante ressaltar que o combate à miséria, né, é uma incumbência exclusiva dos estados, né, os estados, quando eu falo, são as nações, né, os países, né, mas um processo do setor produtivo em que toda a sociedade deve participar, né? Então, esse é um assunto extremamente amplo, né? Eu quis simplificar para vocês, né? E quis fazer todo esse comentário para vocês, certo?
Então, a aula de hoje é isso, né? Nesta aula eu vou mandar esses slides para vocês, porque eu acho que é importante estar enviando esse material para vocês, né? Anotem no caderno aquilo que vocês julgarem importante, tá, pessoal? E a nossa aula de hoje se encerra aqui. Fica meu abraço, né? Fiquem com Deus e até a próxima semana.